Creepy Real. Eu trabalhei como barman em bares e boates por quase 11 anos. E eu amei e odiei esse trampo na mesma medida. Eu caí nessa com 19 anos. Era só um jeito de ter acesso a cerveja e grana para comprar mais cerveja. E por uma mistura de comodidade e preguiça, eu meio que fiquei por ali até encontrar minha verdadeira paixão na vida. Ser barman é uma profissão difícil e às vezes perigosa. Tem um monte de coisa que pode te queimar ou te cortar. E aí você tem que continuar trabalhando, com um monte de sal, suco de limão e bebida forte caindo no machucado. Pode ter certeza, ser barman aumenta significativamente sua tolerância à dor. E isso é só uma das muitas coisas que são um saco nesse trabalho. Mas também tem muita coisa boa. Os horários podem ser ruins, mas se você está trabalhando com uma equipe boa, é basicamente como ir para uma festa com seus melhores amigos toda noite. O único trabalho de verdade é a limpeza no final. Isso também me transformou. De um cara tímido para alguém super sociável, e por isso eu devo muito ao meu tempo atrás do balcão. Também me deu um monte de histórias engraçadas para contar em festas, mas também um monte de histórias que são mais adequadas para uma roda de fogueira em uma noite de Halloween, se é que você me entende. Teve o cara que ateou fogo em si mesmo, brincando com coquetéis flamejantes. E eu não estou falando só das mãos ou do braço dele. Eu quero dizer, o rosto e o pescoço dele estavam simplesmente em chamas, antes que alguém corresse para jogar um pouco de água nele. Quando finalmente apagamos o fogo e o sentamos em algum lugar, ele começou a ter uma convulsão de tão forte que era a dor. Teve a vez que eu tive que fazer uma cirurgia em mim mesmo, depois que um caco de vidro entrou na minha mão. Eu não mereço muita pena aqui, porque eu provavelmente poderia ter ido a um médico, mas a grana estava curta e eu era muito pão duro na época. Então, é o que é. A pior parte foi pensar que eu tinha tirado todo o vidro, ir para casa, tomar um banho e então sentir que tinha algo mais lá dentro, assim que o inchaço inicial diminuiu. Eu usei um alicate para cavar na ferida, pegar aquele pequeno caco de vidro e o puxei para fora. E cara, eu senti aquilo repuxando. Eu senti aquilo esmagando contra a carne viva e o músculo enquanto eu puxava. A dor foi para outro nível. Teve o cara que perdeu a orelha. Eu repito, perdeu a orelha quando caiu de um lance de escadas que por acaso tinha vidro quebrado. Ouvir que eu tinha que limpar a área para poder procurar por uma orelha humana decepada foi definitivamente um dos pontos mais baixos da minha carreira. Outro fato curioso, ninguém nunca a encontrou. O que significa que ou ela caiu em alguma fresta e simplesmente secou, eu acho, ou alguém a encontrou. Pegou e levou para casa. Mas eu acho que a coisa mais assustadora que eu enfrentei foi um homem que ignorou a lei anti-fumo. Eu estava trabalhando em um bar de beira de estrada na época, em uma cidadezinha de Minas. Era um tempo que eu tirei do trabalho mais pesado, porém mais bem pago das boates. O lugar era incrível, uma pousada de 300 anos que tinha sido reformada recentemente. Então toda a decoração tinha aquele ar antigo, mas todas as instalações eram novas em folha. O único problema era que o lugar era muito quieto no início da semana, a ponto de eu ter que fechar mais cedo em mais de uma ocasião, só para manter os custos baixos. Era um ótimo bar antigo, em forma de ferradura com vitrais. Um lado ficava de frente para os fundos e o outro lado para a frente. O bar da frente era definitivamente o mais bonito dos dois. E o salão que ele encarava tinha estas grandes janelas abertas que davam para o estacionamento da frente. Os clientes eram adoráveis. Os turnos nunca ficavam loucos de tão cheios. A gerência era muito tranquila. Era, no geral, um ótimo lugar para trabalhar. Eu suponho, então, que é a lei de Murphy, que o lugar mais legal onde eu já trabalhei foi o lugar onde eu passei por um dos eventos mais arrepiantes que eu já vivi. Mas a vida simplesmente tem que funcionar assim às vezes, não é? Era uma daquelas noites de semana tranquilas que eu te falei. Uma terça-feira, na verdade. E por volta das 9, os últimos clientes fixos tinham terminado suas cervejas, dito boa noite e saído pela porta. Estava chegando o final de junho, então eu me lembro do céu ainda estar com um azul meio enevoado quando eu pensei em fechar por aquela noite. A probabilidade de mais alguém parar
era extremamente baixa. Mas, com toda a honestidade, eu estava realmente ficando de saco cheio de perder o pagamento das horas extras só para economizar uns trocados para a gerência. Eu decidi ficar aberto, mas adiantar a maior parte do fechamento, para que quando finalmente chegasse a hora de fechar as portas, eu estivesse 90% pronto para bater o ponto. E então, quem diria? Bem quando eu estou desmontando o bar da frente, um carro entra no estacionamento. 2 pessoas estavam nele, um homem e uma mulher. Mas apenas o homem saiu e caminhou em direção ao bar. Ele estava no telefone, falando enquanto caminhava em direção às nossas portas da frente, enquanto a mulher, que eu presumi ser sua esposa, apenas dormia no banco do passageiro. Vale a pena notar neste ponto que eu só dei uma breve olhada no cara e na sua mulher quando eles apareceram pela primeira vez. Momentos depois de vê-los, eu corri para colocar os bicos de volta nas torneiras de chopp, pensando que o cara poderia querer uma tulipa rápida antes de continuar sua viagem. Eu sei que dirigir depois de beber é um assunto meio tabu na cidade, mas no interior você ficaria surpreso com o que as pessoas tentam fazer. De qualquer forma, o cara chega, se aproxima do bar, desligando a ligação enquanto faz isso. Eu dou a ele um grande sorriso. Pergunto o que posso servir. E a resposta dele quase me fez cair para trás. Lembre-se, eu estou esperando uma tulipa, talvez uma garrafa de cerveja, e algo não alcoólico para a esposa beber quando ela acordar. Então, quando ele responde 2 uísques duplos e uma caneca da sua cerveja mais forte, eu fiquei, obviamente, muito surpreso. Eu perguntei a ele muito educadamente se ele achava que era uma boa ideia, já que ele estava ao volante e tudo mais. Pela aparência dele, eu fiquei um pouco preocupado que ele se ofendesse com o meu questionamento. Mas, para o meu alívio, ele apenas sorriu e disse: "Eu não vou dirigir mais hoje à noite, parceiro." Se esse era o caso, e a esposa dele ia assumir como motorista da rodada, então tudo bem. Se ele entrasse no carro e fosse dirigir depois que eu fechasse, eu com certeza chamaria a polícia. Então eu sirvo as bebidas do cara. E ele vai procurar no bolso por sua carteira. Mas em vez de pegar o dinheiro dele, eu disse que ele poderia acertar na hora de fechar, já que, naquele ponto, só tínhamos cerca de 20 minutos de serviço restantes. Ele concorda. Então eu vou fazer algo no bar dos fundos. Eu volto alguns minutos depois. Os 2 copos de uísque estão vazios. A caneca está pela metade. Mas no segundo em que eu cruzo o olhar com o cara, ele pede outra rodada. Outra caneca, outra rodada de uísque e cerveja. Presumivelmente tudo para ele. Eu me lembro de perguntar a ele algo como: "Caramba, parceiro, o dia foi longo, é?" Era uma pergunta retórica, na verdade. Você podia simplesmente ver no rosto dele que ele tinha tido um dia dos infernos, e ele apenas resmungou alguma coisa em resposta. Eu peguei as bebidas dele, anotei o segundo pedido na conta, e então, sem sucesso, tentei puxar um pouco de conversa. É força do hábito, na verdade. Tentar conversar para ganhar uma gorjeta. Mas esse cara não estava nem um pouco afim. Eu perguntei de onde ele estava vindo. Depois, para onde ele estava indo. Ambas as respostas foram de uma palavra só. Eu então perguntei, só para confirmar, se era a esposa dele que estaria dirigindo na próxima parte da viagem. Ele apenas respondeu com ex, como se fosse sua ex-esposa. Eu pedi desculpas a ele, principalmente por presumir, mas também porque poderia ter trazido de volta algumas memórias dolorosas do divórcio deles. Mas, estranhamente, pela primeira vez desde que ele entrou, ele realmente deu algo que parecia um sorriso. Eu me afastei porque fiquei totalmente sem jeito, como qualquer um se sentiria se tivesse tocado em um assunto delicado. Mas então, momentos depois, eu comecei a sentir cheiro de fumaça de cigarro. Eu acho que fumar em bares foi proibido por lei aqui no Brasil há muito tempo. E isso foi alguns anos depois disso. Então, especialmente como um não fumante, o cheiro era tão forte que bateu na hora. Eu andei até o bar da frente, apenas para ver o cara sentado lá, com mais copos vazios na frente dele, apenas fumando um cigarro como se fosse a coisa mais normal do mundo. Vou ser honesto, eu fiquei um pouco irritado com ele. Eu pensei que ele era apenas um cara legal tendo um dia horrível, mas ele sabia muito bem que não deveria estar acendendo um cigarro lá dentro.
e a situação complicada em que ele me deixou, sendo o único funcionário ali, eu pedi a ele para apagar o cigarro. Novamente, tentando soar o menos confrontador possível. E foi aí que eu vi. A parte branca do cigarro estava de um vermelho profundo, assim como os dedos que o seguravam. Eu percebi que as mesmas manchas vermelhas estavam cobrindo seus copos vazios também. Eu fiquei chocado, mas mais preocupado com a saúde do homem do que qualquer outra coisa. Eu perguntei se ele estava bem e se ele precisava que eu pegasse o kit de primeiros socorros ou chamasse uma ambulância. Ele apenas balançou a cabeça. Continuou fumando seu cigarro por um momento e então disse: "O sangue não é meu." Eu devo ter recuado instintivamente quando ele disse isso, porque ele foi rápido em continuar com: "Não se preocupe, a polícia está a caminho." Eu queria perguntar a ele o que tinha acontecido, mas eu fui criado para reconhecer que há algumas perguntas que você simplesmente não faz. O que quer que tenha acontecido, ele estava bem. E se a esposa dele estava bem o suficiente para tirar uma soneca, então... E foi nesse ponto que eu percebi que a esposa dele não estava tirando uma soneca. Se algo sério tivesse acabado de acontecer com eles, sério o suficiente para que sangue tivesse sido derramado, não há como ela estar com vontade de um cochilo rápido. Assim que eu percebi isso, as luzes azuis piscando apareceram no estacionamento na nossa frente. E então, enquanto 6 policiais saíam de 3 carros e se dirigiam ao bar, o homem pegou sua carteira e colocou um trio de notas de 50, manchadas de sangue, no balcão. Eu não disse uma palavra de agradecimento. Eu estava em estado de choque completo. Eu simplesmente observei o cara sair para encontrar os policiais. Então, eu os vi colocarem as algemas nele e o levarem embora. Obviamente, eu tive que ficar para conversar com a polícia, mas eu aproveitei o tempo para ligar para a dona do bar, que morava em um vilarejo próximo. Ela dirigiu até lá imediatamente e foi de grande ajuda, porque eu pude finalmente dirigir de volta para casa para relaxar. A pior parte, sem sombra de dúvida, foi ter que passar pelos carros estacionados do casal. Eu caminhei até o meu próprio carro, tentei não olhar para o corpo da mulher, mas eu não consegui evitar. E foi só quando eu estava perto que eu vi o sangue que tinha encharcado o pedaço rasgado de roupa que ela estava usando. Eu me lembro de chegar ao meu carro, pegar minhas chaves e descobrir que minhas mãos estavam tremendo demais para colocá-las na ignição. Tudo parecia um pesadelo do qual eu simplesmente não tinha acordado ainda. Eu estive olhando para um corpo morto e depois tentando puxar conversa com o homem que o fez. Ele poderia facilmente ter decidido que não queria ir para a cadeia e que ele precisava me eliminar como testemunha. Só que ele não o fez. E a ligação que ele estava fazendo enquanto entrava no bar tinha sido com a polícia, combinando de se entregar. Acontece que a esposa tinha sido vítima de violência doméstica grave ao longo dos anos. E o marido tinha o hábito de bater nela na frente dos filhos. Então, ela o convenceu a sair para um passeio de carro um dia. E quando eles estavam longe dos filhos, ela soltou a bomba, que ia deixá-lo e levar as crianças também. Mas então, em vez de aceitar ou prometer lutar com ela no tribunal, o cara pega uma chave de fenda de uma caixa de ferramentas no porta-malas e esfaqueia a esposa até a morte com ela. Então, antes de se entregar à polícia, ele dirige até um pequeno bar de beira de estrada e toma uma última cerveja antes que a polícia venha levá-lo embora. Se eu tivesse alguma ideia, eu nunca teria servido aquelas bebidas a ele. Mas isso também me lembra o dinheiro que ele jogou no balcão, aquele com o sangue. Eu perguntei aos policiais se eles precisavam levá-lo como prova ou algo assim. Um deles me levou de lado e me disse que, oficialmente falando, ele deveria levar. Mas eles tinham muitas provas no carro e nas roupas do cara. Então, por mais que parecesse de mau gosto, eu poderia simplesmente lavá-lo, registrar no caixa e ficar com o troco. A conta deu pouco mais de R$100. Então, era muito troco para ficar. Mas, nas palavras daquele policial, eu imagino que ele apreciou a cerveja, já que vai ser a última que ele vai tomar por um bom tempo. No começo dos anos 90, eu trabalhava em um bar bem suspeito lá em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.
Para quem não conhece, Ponta Porã é uma cidade que é praticamente uma coisa só com Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A fronteira é seca. Uma rua separa os dois países. Muita gente mora no lado paraguaio e atravessa a fronteira todo dia para trabalhar no Brasil. Claro, isso significava pegar um trânsito pesado às vezes. Mas trabalhar no Brasil de manhã e estar de volta no Paraguai para jantar com a família à noite, isso é o sonho de muito trabalhador daqui. Nem todo mundo quer se mudar para o Brasil. Para algumas pessoas, o que importa é a grana. Para mim, pessoalmente, eu não via futuro em Ponta Porã. É um bom degrau para algumas pessoas. O comércio na fronteira deixa muita gente rica. Mas também vem com um lado muito negativo. Eu não posso falar por toda a cidade que fica na divisa, mas Ponta Porã é um ponto muito popular para o narcotráfico. Isso significa qualquer coisa, desde intimidação, até ter sua morte dolorosa postada na internet, se você ousar pisar no calo deles. A maioria das pessoas simplesmente finge que não vê, faz o que mandam e colhe os benefícios de trabalhar em um lugar com tanto comércio. Mas eu queria juntar uma boa grana e depois me mudar mais para o sul. Tentar a vida em São Paulo, ou talvez no Rio. Mas para fazer isso eu precisava de um trabalho. Eu não sei como são as regras hoje em dia, mas naquela época você tinha muito mais chances de conseguir seus documentos se arrumasse um emprego primeiro. Só que isso significava ter que encontrar alguém para te contratar, o que era bem mais difícil do que parecia por causa da demanda altíssima. Quase todo o trabalho do lado brasileiro, não importa o quão simples fosse, era preenchido quase que instantaneamente. Também ficou óbvio para mim, muito rápido, que não era sobre as habilidades que você tinha. Era sobre quem você conhecia. E no final foi assim que eu consegui o trabalho. Nesse pequeno bar e cantina chamado El Comanchero, um amigo meu me falou sobre o lugar. Mas ele também me avisou para não aceitar, a menos que eu estivesse desesperado. Era um trabalho noturno, o que significava que eu tinha muito mais chance de ser parado e revistado pela polícia na fronteira. Quando voltava para casa tarde da noite, era também um lugar extremamente suspeito. E o papo que rolava era que o bar era uma fachada para traficantes. Hoje em dia, eu trancaria meus filhos no armário antes de deixá-los trabalhar em um lugar como aquele. Mas eu era aquele combo perigoso. Jovem, burro pra caramba e muito ambicioso. Me dá vergonha de pensar nisso. Mas eu imaginei que seria como naqueles filmes de máfia. Eu faria alguns drinks, daria uns tapas em alguém e depois receberia gorjetas. De R$100 de todos aqueles traficantes cheios da grana. Não foi exatamente assim, mas eu fiz dinheiro suficiente para simplesmente dar o fora de lá quando as coisas ficaram feias. E cara, como elas ficaram feias. Eu tinha quase 20 anos quando comecei a trabalhar como barman no El Comanchero. E aos 21, eu era o gerente geral. Mas para entender esse tipo de ascensão ao poder, eu tenho que te apresentar a uma pessoa. O Chico Chico era um completo degenerado, viciado em cocaína. Ele não fazia absolutamente nada pelo negócio. E simplesmente me ensinou a fazer tudo em seu lugar. Ele era um pé no saco. Atrapalhava mais do que ajudava. E era provavelmente a razão pela qual o lugar tinha problemas para manter os funcionários. Eu sabia que o lugar tinha um histórico suspeito. E muitos caras que frequentavam o bar eram uns homens de aparência bem assustadora. Mas não há dúvida de que o Chico era a única parte do trabalho que já me fez querer pedir as contas. Mas então, um dia o Chico sumiu. Eu cheguei para trabalhar em uma tarde, apenas para encontrar o lugar trancado e fechado. Eu liguei para o telefone de casa do Chico, de um orelhão. Esperei por tipo 1 hora depois, mas ele não respondeu. Eu não queria ter que dirigir de volta para o Paraguai só para ele me ligar tipo, e aí, onde diabos você está? Então eu pensei que poderia simplesmente pegar algo para comer e ficar do lado de fora do bar, só para o caso do Chico decidir aparecer. Talvez uns 40 ou 45 minutos se passam. Eu como alguma coisa, mas ainda não há sinal do Chico. Então, literalmente, bem quando eu estou prestes a ligar o motor e começar a viagem de volta, um Opala Diplomata 1973, impecável, para na frente do bar. Aquela coisa era definitivamente de traficante. E o cara mexicano tatuado e forte que saiu dele
Era tão intimidador quanto você pode esperar. Mas o que me deixou mais cabreiro foi como ele saiu, olhou ao redor, me viu e então caminhou direto para o meu carro, como se ele soubesse exatamente quem eu era. Quando ele confirmou quem eu era, o cara jogou as chaves do bar pela janela aberta e apenas disse: "Você é o gerente agora. O Chico não vai mais aparecer por aqui." E então, comigo ainda lutando para entender minha promoção repentina, eu acho ele voltou para o seu veículo e foi embora. Meu salário inicial como gerente era um pouco mais de 3.000 por mês, o que, pelo que eu entendi, era bem menos do que o Chico ganhava. Mas honestamente eu não me importava. Eu tinha passado de alguns trocados por hora para 700 por semana, e tudo o que eu tinha que fazer era manter o lugar funcionando e simplesmente não fazer perguntas. Eu contratei outro barman, um segundo cozinheiro, e nós tínhamos terças do taco e quartas em dobro. Eu estava a meio caminho de transformar aquele lugar em um negócio legítimo, antes de tudo ir para o buraco. E se não houvesse uma ameaça clara e presente à minha vida e à da minha família, eu teria ficado mais triste por ter que seguir em frente. Então nós fechamos uma noite, e eu estava quase na fronteira, quando percebi que tinha deixado minha carteira no bar. A mesma carteira que tinha meu salário da semana. Tudo em dinheiro, qualquer outra coisa, e eu teria apenas esperado até o dia seguinte para pegar de manhã. Mas eu não ia deixar R$ 700 mais gorjetas para a nossa faxineira potencialmente pegar. Não que eu não confiasse nela. É só que, você sabe, é muita grana. Eu dei a volta o mais rápido que pude e circulei de volta em direção ao bar para pegar minha carteira. Lembre-se que eu tinha parado em uma lanchonete 24 horas depois do trabalho. Então eu cheguei de volta talvez uns 20 a 30 minutos depois de ter trancado tudo pela primeira vez, apenas para descobrir que outra pessoa tinha passado por lá para abrir a porta da frente do bar. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu senti como se estivesse ficando louco, porque apesar de ter uma memória vívida de baixar as persianas de aço sobre a porta, eu obviamente tinha esquecido de fazer isso. Não me ocorreu que outra pessoa tinha passado por lá. Não até eu destrancar as portas, entrar e ouvir aquele som fraco de música, vindo de algum lugar do prédio. A distância da porta da frente até o bar é de apenas alguns metros. Então eu pude ver minha carteira no momento em que entrei. Eu caminho até lá, começo a contar o dinheiro e parece que está tudo ali. Mas quem está no prédio? E de onde vem essa música? Era muito, muito assustador. A única outra pessoa que tinha a chave do prédio era o dono. Então fazia sentido que fosse ele, se não havia sinais de arrombamento, eu acho. Mas eu também só queria ter certeza de que ninguém tinha, arrombado o cadeado e entrado no nosso estoque de bebidas, que agora estava apenas tocando música, enquanto bebia até morrer. Eu tive que andar até os fundos para descobrir de onde aquela música estava realmente vindo. E quando eu o fiz, eu percebi que estava vindo do porão, onde nós tínhamos uma câmara fria para todos os nossos produtos perecíveis. O que diabos alguém estaria fazendo lá embaixo depois do horário de fechamento era, definitivamente, um mistério para mim. Mas a música tornava tudo ainda mais confuso. Eu estava, na verdade, bem nervoso enquanto me aproximava da câmara fria. Então, o som de um grito abafado vindo de dentro quase me matou de susto. Alguém estava lá dentro. E pelos sons, eles estavam bem machucados. Eu sei que o lugar tinha uma má reputação. Mas honestamente, o que você faria? Se você tem um pingo de humanidade, você vai checar. Pessoas normais simplesmente não ouvem outras pessoas se machucando e então viram e correm para o outro lado. Ou se elas fazem, então certamente não era eu na época. Então, eu fiz o que fiz. Eu corri para a frente. Abri a porta do depósito e depois disso tudo mudou. Ok, eu não vou enfeitar isso. É papo reto. Então eu não vou dar uma descrição nojenta e detalhada do que eu vi. Havia 3 caras dentro da câmara fria e um estava sendo torturado. Havia uma câmera de vídeo também montada em um tripé e havia sangue por todas as lonas de plástico que eles penduraram para conter a bagunça. Eu apenas corri, todo o caminho até o meu carro, dirigi para casa e então voltei na manhã seguinte, como se nada tivesse acontecido. Bem, não exatamente como se nada tivesse acontecido.
Eu desci até aquele porão, sentindo minhas palmas suando enquanto eu descia as escadas. E fui checar o depósito. As lonas de plástico tinham sumido. Tudo tinha sido limpo. Era como se nada tivesse acontecido. Eu tentei continuar trabalhando normalmente naquele dia, mas eu não consegui. Eu realmente não consegui. Não era apenas o fato de eu ter visto algo tão horrível. Eu mal dormi me perguntando o que ia acontecer com o bar, o que também provavelmente determinaria o que aconteceria comigo. Eu soube, desde o início, que eu não tinha escolha. A fronteira não é uma terra de escolhas. Suas opções são dadas a você por aqueles no poder, e você apenas escolhe a que dói menos. E para encurtar a história, minhas opções se resumiram a duas: ficar como gerente e receber um grande aumento, ou deixar Ponta Porã para sempre. Se eu ficasse, eu estava dentro. E eu estava dentro para a vida toda. Se eu saísse, toda a minha família seria morta se a Polícia Federal passasse pela casa deles. Eu escolhi sair. Não porque eu não tivesse medo de colocar minha família em perigo, mas porque eu sabia que poderia usar isso para pedir asilo, em vez de um visto de trabalho. E o mesmo se aplicava à minha família. Mudar para o Colorado literalmente no dia seguinte. Não poder contar à minha família o que tinha acontecido ou porque eu tinha largado um trabalho tão bom. Essa foi uma época muito assustadora para mim. Mas, ironicamente, ser ameaçado pelo cartel foi o que fez com que eu e minha família nos estabelecêssemos nos Estados Unidos ainda mais rápido do que teríamos de outra forma. Demorou um pouco para a papelada ser processada, e eu tive que conversar com um monte de oficiais diferentes. Mas no final tudo deu certo. Minha família sumiu no meio da noite, se juntou a mim em Denver, e nós vivemos aqui desde então. Eu acho que só me foi permitido sair de Ponta Porã e da associação com o cartel porque eu não estava envolvido em nada muito pesado. Eu acho que eles apreciaram o que eu tinha feito pelo bar e sabiam que eu estaria com muito medo para fazer qualquer coisa além de desaparecer. Mas esse era o cartel de então, não o cartel de agora. Eu tenho quase certeza de que, se isso tivesse acontecido hoje em dia, eu não teria permissão para simplesmente ir embora. Eu sei que tive sorte. Sorte inacreditável. E essa boa sorte enriqueceu toda a minha família também. Mas eu só preciso assistir a um canal de notícias para ser lembrado de que há tantas outras famílias que nunca conseguem compartilhar dessa mesma boa sorte. Algumas pessoas vivem suas vidas inteiras com a bota do cartel em seu pescoço, e elas nunca encontram uma maneira de sair debaixo dela. Na época da faculdade, eu trabalhava num bar bem sofisticado em São Paulo, um lugar chamado Le Rêve. Ele nem existe mais, o que é uma pena, porque eu tenho muitas memórias boas de lá, mas também tenho uma memória que não é nada feliz. Na verdade, é apavorante. Eu estava no turno de fechamento de um domingo, depois de um sábado que tinha bombado absurdamente. A equipe inteira estava exausta, completamente acabada. Para a nossa sorte, o resto de São Paulo também parecia estar de ressaca, então o domingo foi bem mais calmo. O gerente geral acabou mandando uns 2 funcionários para casa mais cedo, e a gente ficou operando só com o essencial até a hora de fechar. E olha, preciso deixar isso bem claro. O lugar era de altíssimo padrão. Tinha camarotes com venda de combos e garrafas caríssimas. Uma área VIP exclusiva. O pessoal fazia fila na porta por horas para conseguir entrar no horário de pico. Até uns jogadores de futebol famosos apareciam de vez em quando, o que deixava o lugar ainda mais cobiçado. O ponto é, a gente movimentava uma quantidade absurda de dinheiro no fim de semana. Num domingo à noite, por baixo, devia ter uns R$200 mil em espécie guardados no cofre, lá no escritório do andar de cima. É meio surreal ver aquela pilha de dinheiro. Saber que está tudo ali faz você ter umas ideias estranhas, mas é óbvio que você nunca faz nada. Só que a gente não era os únicos que sabiam daquela grana toda. E outras pessoas estavam muito dispostas a agir. Na hora de fechar, nossos 2 seguranças foram ao banheiro masculino checar se ainda tinha alguém por lá. De repente, tudo o que eu ouvi foi uma gritaria. Logo em seguida, os seguranças saíram de novo com as mãos para cima. Atrás deles, vinham 2 caras que tinham passado a última hora de serviço escondidos num dos cantos mais escuros do bar.
quase sempre de capuz. Agora, eles estavam com os rostos cobertos e ambos seguravam uma arma. Eles gritaram perguntando quem eram os gerentes. No caso, eu e meu chefe, o Jaime. Eles separaram a gente do resto da equipe. Todo o pessoal foi amarrado pelos pulsos e tornozelos, sob a mira das armas. Então os caras mandaram eu e o Jaime levarmos eles até onde ficava o cofre. A gente obedeceu, mas tinha um problema gigantesco. O cofre do nosso escritório tinha uma trava de tempo, programada para só destravar à 00:30. Isso significava que os ladrões teriam que esperar uns 25 minutos se quisessem o dinheiro. Enquanto isso, lá embaixo, tinham 5 funcionários amarrados no chão, sendo que 2 deles eram 2 seguranças enormes. Os ladrões queriam o dinheiro e queriam na hora. Esperar não fazia parte do plano deles. Meu chefe tentou explicar com a maior calma possível sobre a trava de tempo. Disse que o código de emergência só os diretores da empresa tinham, não os gerentes. Eles não acreditaram. E também não estavam nem um pouco a fim de ficar sentados esperando quase meia hora. Primeiro, ameaçaram atirar no Jaime. Ele implorou pela vida. Os caras riram, não atiraram, só começaram a bater nele, tentando fazer ele abrir o bico. Mas tudo que ele repetia era: "Gente, eu não consigo abrir. Vocês têm que esperar, por favor, só esperem." Mas quanto mais ele implorava, mais socos e chutes ele levava. Um dos ladrões começou a sufocá-lo, dizendo que ele só voltaria a respirar se concordasse em abrir o cofre. Mas não adiantava. Ele não podia fazer o que pediam. Em vez de entenderem, eles levaram para o lado pessoal, como se o Jaime estivesse sendo desafiador. Eles gritavam: "Por que você está protegendo o dinheiro dos outros? É só entregar e você não se machuca mais." Eu sei que ele queria dar o dinheiro. A gente já tinha entregado tudo o que tinha nos caixas. Mas aqueles caras queriam o dinheiro do cofre e não iam sair de lá sem ele. No escritório, a gente tinha uma pequena copa com café e uma chaleira elétrica, porque as jornadas eram longas e a gente virava à noite ali, enquanto um dos ladrões pensava em jeitos de torturar o Jaime. Eu vi o olhar dele mudar. Ele parou de olhar para o meu chefe e focou em algo na bancada. Era a chaleira. Para o nosso azar, a gente tinha acabado de encher de água. Estávamos planejando tomar um café enquanto fechávamos a papelada da noite. O ladrão simplesmente apertou o botão da chaleira para ferver a água de novo. Ele pegou o aparelho enquanto o vapor subia pelo bico e o segurou bem acima do meu chefe, que já estava no chão. Ele perguntou uma última vez: "Vai abrir o cofre ou não?" O Jaime só conseguia chorar e pedir para ele não fazer aquilo. Mas ele derramou a água. O grito que veio em seguida não foi humano. Foi um som que rasgou o ar. Meu corpo travou. Eu virei o rosto na mesma hora, fechei os olhos com toda a força, mas o som não parava. Eu não sei quanta água fervente ele jogou, nem onde pegou, mas eu sabia que era a dor mais insuportável que alguém poderia sentir. Eu só fiquei de cabeça baixa, chorando em silêncio, até que um dos ladrões me agarrou pelo cabelo. Me deu um tapa forte no rosto e gritou para eu abrir os olhos. "Você vai assistir", ele disse. "Se esse cofre não abrir nos próximos minutos, a próxima é você." Eu não me orgulho de como eu reagi. Eu sei que eles estavam pegando mais leve comigo, mas eu desabei. Eu implorei, chorei. Gritei para eles não me machucarem. Repeti toda a história da trava de tempo, que se eles quisessem o dinheiro, era só esperar. Terminei implorando para não machucarem mais ninguém, que isso só ia piorar as coisas para... Eles acham que, a essa altura, faltavam só mais alguns minutos. Depois de descerem para checar o pessoal amarrado, eles voltaram. O Jaime estava em estado de choque, com tanta dor que não conseguia nem falar direito. Ele teve que me ditar os códigos e os passos para destravar o cofre. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia digitar os números, mas eu consegui. Quando a porta pesada abriu, estava tudo lá. Os 2 ladrões me empurraram, enfiaram os malotes de dinheiro em mochilas e simplesmente foram embora. A gente correu para chamar a polícia, mas era tarde demais. O pessoal lá de baixo disse que ouviu o barulho de uma moto acelerando alto logo depois que eles saíram. Provavelmente já estavam a quilômetros de distância, com o bar virando uma cena de crime. A gente não pôde fazer a limpeza. Mas como você pode imaginar, ninguém ali tinha a menor condição de continuar trabalhando.
especialmente eu. Fui a primeira a descer para tentar desamarrar meus colegas e acho que eles sacaram na hora que algo terrível tinha acontecido com o Jaime, só pelo meu estado. Eles ficavam perguntando: cadê o Jaime? Ele tá bem? Mas eu não conseguia formar uma frase. Eu sabia que, se eu tentasse falar, eu ia desmoronar ali mesmo. Eu tinha visto o que a água fervente fez no rosto e nas mãos dele. A pele estava destruída. Era uma imagem que não saía da minha cabeça. O Jaime ficou afastado por 2 meses. E quando a gente achou que ele ia voltar, a empresa decidiu que ele não podia mais trabalhar no Le Rêve. No fim, eu decidi que também não podia. Ficar naquele escritório trazia tudo de volta. Eu sei que às vezes a gente tem que ser forte e não deixar um trauma mudar nossa vida. Mas, em outras vezes, a melhor coisa a fazer é simplesmente ir embora e recomeçar em outro lugar.